No livro do Gênesis, o capítulo 2, o versículo 16, diz alguma coisa para mim que eu gostaria de compartilhar com você acerca de pecado. Me acompanhe. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Ainda no livro do Gênesis, o capítulo 3, versículo 6, diz assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter conhecimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. Eu fiquei pensando, sabe quando a gente vai num atendimento médico, num pronto-socorro ou no hospital, e logo no começo, na primeira abordagem, o enfermeiro lhe pergunta: de 1 a 10, em que nível está a sua dor? Naturalmente que ele quer saber a gravidade do problema para poder encaminhar você para o atendimento na frente de alguém, se for grave, ou esperar por alguém que tenha uma gravidade maior que a nossa, maior que a sua. E daí, pensando sobre o pecado, me parece que pecado para algumas pessoas tem essa mesma característica. Ou seja, cometi um pecado, mas calma lá, alto. Quão grave foi esse pecado? Esse pecado de 1 a 10, ele seria número 5, número 3, número 8, como se dando uma classificação ao pecado. Mas quando eu olho para essas duas passagens de Gênesis que lemos há pouco, eu pergunto a mim e a você: o que foi pecado no contexto do Jardim do Éden? O que foi pecado para aquela sociedade? O que foi pecado para a humanidade que estava presente ali? Leia-se Adão e Eva. Pecado foi comer um fruto qualquer, que alguns filmes e personagens pintam até e colocam com certa convicção de que foi uma maçã. Imagine comigo, que mal há em comer uma maçã ou qualquer outro fruto que fosse? Parece que é alguma coisa muito irrelevante. E da mesma forma, me parece que alguém pode pensar assim: não, pensando bem, o que alguém disse que foi feito enquanto pecado, na verdade não é tão grave. Essas duas passagens que lemos em Gênesis, na verdade, me mostram alguma coisa muito além, muito mais profunda. O pecado que aconteceu naquela sociedade, na verdade, não tem a ver com uma fruta, tem a ver muito antes com um princípio que foi estabelecido. Deus disse alguma coisa, Deus disse algo, Deus estabeleceu uma regra, Deus estabeleceu uma norma, Deus estabeleceu um princípio. E esse princípio foi deliberadamente quebrado. O pecado fala disso. Eu sou o pai e vez por outra acontece alguma coisa em casa e eu converso com a minha esposa: olha, isso precisa ser reparado, isso precisa ser repreendido, corrigido. Aí de repente tem uma tia ou tem uma avó perto e fala: mas que exagero, foi uma coisa pequena, isso não tem porquê de se parar para observar e reparar. Tem sim. Tem sim, porque não fala, na verdade, acerca da intensidade, não fala acerca do grau ou da força. Antes, fala acerca do princípio que foi previamente estabelecido e deliberadamente quebrado. E daí, quando eu paro para pensar no pecado sobre essa luz, sobre essa ótica, sobre essa perspectiva, parece que o pecado agora, de algo distante, passa a algo próximo. Porque aí eu não consigo mais ver como pecado unicamente o homicídio, unicamente o adultério, unicamente o uso de drogas, por assim dizer. Quando eu penso sobre essa ótica, pecado passa a ser também alguma coisa como a maledicência, como a mentira, como a fofoca. Coisas que estão muito mais próximos do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, e parece que a gente deixa passar meio que desapercebido, porque afinal de contas, esse tipo de pecado às vezes envolve um número menor de pessoas. Ou esse tipo de pecado
talvez provoque menos dano. Pecado é quando eu deliberadamente vou contra alguma coisa que Deus estabeleceu. E daí quando eu penso no pecado não como algo distante, mas como algo mais próximo, talvez fique mais fácil perceber o quanto pecamos. Carta aos Romanos vai dizer, no versículo 23, não há distinção, pois todos pecaram. Todos pecaram. E estão destituídos da glória de Deus. Esse texto de Romanos vai dizer para mim que não há uma diferença aos olhos de Deus de quem está envolvido, por exemplo, na Lava Jato e de quem falou mal do seu irmão. De quem está envolvido num grande escândalo nacional de desvio de recurso público ou de quem contou uma mentira. Aos olhos de Deus, todos pecaram. E todos estão destituídos da glória de Deus. Isso traz para mim essa mensagem de que, muito antes de apontar para alguém, muito antes de notar o pecado do vizinho, do meu próximo, eu tenho que olhar para mim mesmo e com muita certeza vai ser fácil encontrar alguma coisa que possa ser classificado como pecado. E esse algo precisa do remédio, que é o remédio que vale para qualquer tipo de pecado. Não importando, lembra daquele exemplo do hospital? O grau, porque esse grau de pecado sequer existe. Pecado é pecado. E para se tratar de pecado, só há apenas um caminho. É através do sacrifício do Senhor Jesus e através do sangue derramado. Confessarmos e sermos perdoados. Confessarmos e sermos purificados. Pecado é alguma coisa que está muito mais próximo de mim e de você, ainda que você professe uma fé, do que parece. E à luz desses textos que lemos da Palavra de Deus, a minha oração é que o Senhor Jesus trate comigo e com você, e que a sua graça nos alcance, e que o seu sangue nos purifique. E assim sigamos livres. Eu te convido para crer e pensar. Deus te abençoe. Espero que você tenha gostado desse vídeo. A você que já se inscreveu no canal, muito obrigado. A você que ainda não se inscreveu, por favor, clica aí e se inscreve. Aproveita e também ativa as notificações. Assim você vai ficar por dentro sempre que sair um conteúdo novo. Deixe também o seu like e o seu comentário aqui embaixo. Você clicando aqui já pode ser redirecionado também para o próximo vídeo. Deus te abençoe.